Ora, boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual, né? Que é será que o mundo está perdido? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Vivemos momentos difíceis na Terra e vamos ver o que é que o Espiritismo tem a dizer acerca disto, né? Que é uma explicação, de acordo com a doutrina espírita, da evolução dos planetas, da evolução das humanidades, né? Temos os mundos primitivos, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e é normal que nós nos perguntemos também, pronto, será que o mundo está perdido aqui? O que é que podemos saber do Espiritismo? Se ouvirmos algumas pessoas que são ateias, por hipótese, dizem que o mundo está perdido. Se ouvirmos pessoas que pertencem a religiões tradicionais, também dizem que o mundo está perdido e esperam a salvação de Deus. Se ouvirmos a opinião espírita, é um bocado diferente. Muito bem. E por ser diferente, cria-se a dúvida, será mesmo que o mundo está perdido? Será que ele pode ser diferente? Será que é possível? Nós vamos abordar aqui algumas situações do nosso cotidiano no planeta Terra e vamos ver o que é que a doutrina espírita diz sobre cada uma delas, está bem? Uma delas é a guerra. A guerra, que é talvez a coisa mais estúpida à face da Terra, né? Por exemplo, temos a guerra no Afeganistão, onde os Estados Unidos e os aliados estiveram durante 20 anos a gerar muito sofrimento, milhares de mortos, civis, militares. Para ao fim de 20 anos foram combater os talibãs, ao fim de 20 anos saem e agora os talibãs estão a recuperar para a semana, ou mais tardar já tomam conta de todo o país. E de facto é muito estúpido, não é? Que fazer para mudar este estado de coisas? Quando vemos as guerras, dizemos, e com razão, que o mundo está perdido, porque desde que o homem é homem que temos andado em guerras, desde o tempo das cavernas quase, né? E de facto é uma coisa louca. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, temos guerras periféricas permanentes, né? Um pouco por todo o mundo, né? Que fazer para isso? Aqui o nosso amigo que foi está-me a esquecer agora o nome dele, Martin Luther King Jr., que foi um grande lutador pela abolição não só do esclavagismo, mas também do racismo, portanto, a diferença entre brancos e negros nos Estados Unidos. Ele diz que nós aprendemos a voar como os pássaros, andamos de avião, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. E, de facto, é uma realidade, não é? O que é que nos diz o Livro dos Espíritos acerca disto? Nesta pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos, não é? Qual a causa que conduz o ser humano à guerra? Porque este é o grande flagelo da humanidade. E a resposta é muito interessante. Olhem só. É porque o homem tem uma predominância da sua natureza animal sobre a natureza espiritual, não é? À medida que o ser humano for progredindo, torna-se menos frequente porque evita as suas causas. Quando é necessário, sabe aliar-lhe a humanidade. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa altura todos os povos serão irmãos. Isto significa que vai acontecer, e a nossa lógica diz-nos que isso vai acontecer, não é? Não sabemos quando, porque isso vai depender do livre-arbítrio do ser humano. No livro Histórias que os Espíritos Contaram, onde um espírito amigo que assina como Poeta Alegre, ele traz-nos histórias de vida de pessoas já falecidas, ou algumas até doutrinárias,
onde refere muitos assuntos da sociedade. E é muito interessante estas duas quadras, né? Havendo espaços para todos no planeta Terra, todos nos interrogamos porque tanta refrega, né? Porque tanta luta. Quando um dia do sofrimento o homem estiver farto, ganhará novo alento, será como um novo parto. Isto é, quando nós estivermos cansados da guerra, vai haver um novo parto na sociedade, vai emergir uma nova sociedade mais pacífica, né? Outro dos problemas que se coloca é a fome no planeta Terra, né? E as pessoas dizem, e todos dizemos com razão, pronto, pensamos que o mundo está perdido e que não há solução nenhuma para isso, né? E vamos ver, de acordo com este site, que é um site que mede o que acontece no mundo, isto é da data de 15 de abril, é muito interessante que no dia 15 de abril tínhamos 851 milhões de pessoas desnutridas, né? Temos 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, ou 1,7 mil milhões de pessoas, com peso a mais no mundo. E para umas terem peso a mais, tirando as doenças obviamente endócrinas, né, ou de outro género, outros têm de ter peso a menos, né? Temos 780 milhões de pessoas obesas no mundo, cerca de 29 mil pessoas que morrem de fome, 62 bilhões de dólares gastos com doenças relacionadas com a obesidade e 178 milhões de dólares gastos com perda de peso só nos Estados Unidos. Então, isto faz-nos questionar, será que o mundo está perdido? Isto acontece numa altura em que no Ocidente, nos países ditos de primeiro mundo, cerca de 40% da comida feita diariamente vai para o lixo. E isto é um crime, né? Quando há tantas pessoas a morrer de fome, tantas pessoas a passarem fome, mesmo que não morram diariamente, né? E com falta de comida, falta de água, falta de tudo. E é de facto um drama da humanidade. Mas será que está perdido? Aqueles que não conheçam o espiritismo, não conheçam a vida para além da morte, vão dizer que sim. Sim, o mundo não tem hipótese, isso vai estar perdido, né? O homem não se regenera, não se melhora, é sempre igual, né? Os outros que acham que a vida que não continua, só continua do lado de lá, só há uma vida, uma encarnação, também dizem que nós estamos perdidos, porque só há uma vida e os que nascerem é a primeira vez que voltam e por aí fora. Os espíritas, como têm a explicação da lei da reencarnação, acham de maneira diferente. E Allan Kardec, foi o codificador da doutrina espírita, pergunta: os meios de subsistência escasseiam para alguns, mesmo no meio da abundância que os cerca. De quem é a responsabilidade? E a resposta é esta: do egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem e ainda por cima consigo mesmos procedem. Ora bem, é muito interessante que reparem, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos isto já acontecia. Né? Já acontecia em 1857. Em 1857 o planeta Terra tinha 1,2 mil milhões de pessoas. Portanto, a teoria de que hoje há fome porque somos 7,8 mil milhões é falsa. Porque quando éramos 1,2 mil milhões já acontecia isto. Senão esta pergunta não fazia sentido, né? E volta o poeta alegre e diz-nos que a riqueza e pobreza, que diferentes situações. O rico despreza o pobre e o pobre conta os tostões. A riqueza e a pobreza não são um mal em si, são oportunidades de evoluir. O mal está nos excessos da riqueza e nos excessos da pobreza e na falta de amparo que existe sobre o pobre por parte de quem é rico, não é? Outro dos problemas que nós temos no planeta Terra é a escravatura. E
E supostamente já devia ter acabado o problema da escravatura, né? Com a colonização, no caso de Portugal, do Brasil, da África, noutros países, noutros locais também, mas atualmente nós vemos que em pleno século XXI a escravatura continua. A escravatura sexual continua, e de que maneira? Em Portugal, né? Há muita gente, o chamado tráfico de carne branca, né? Mulheres que são atraídas de vários países com contratos promissores, chegam cá, tiram-lhes o passaporte e obrigam-nas a prostituir-se. Temos a escravatura do trabalho, aqueles nossos irmãos que vêm do Nepal, que vêm da Índia, que vêm do Paquistão, para aqui para a agricultura. E depois nós gostamos de ir ao supermercado e comprar os mirtilos e aqueles frutos, né? Aquilo é bom para comer, mas são um trabalho escravo que antigamente era na zona de Odmira, ali na costa alentejana e na costa vicentina também, mais abaixo, mas agora não. Nós vemos que esses nossos irmãos continuam a ser explorados em toda a parte do país, nas Caldas da Rainha, no oeste, Rio Maior, Santarém, um pouco por todo o lado. São pessoas que vêm à procura de um mundo melhor e que chegam a Portugal e ensinam-lhes, a primeira palavra que eles aprendem é 635, na altura, agora penso que está atualizado, que era o valor do ordenado mínimo nacional, mas muitos deles não recebem 635. Trabalham 10, 12, 14 horas por dia e recebem 400 euros e ainda têm de pagar um barracão onde estão a viver 20 pessoas, só com uma casa de banho para todos, sem quaisquer tipo de condições, e isso continua. Há pouco tempo houve um problema grande com isso, grandes decisões políticas que iam mudar tudo, né? Os nossos políticos da esquerda à direita são sempre assim, dizem que mudam e não mudam. E os escravos continuam aqui a trabalhar. Muitos deles sobra-lhes ao fim do mês 100 euros, 125 euros que mandam para os seus países e que é muito dinheiro do lado de lá, né? E nós vemos, eu vejo com vergonha alheia, não porque eu faça isso, mas por vergonha por quem faz, que os patrões, os donos, os patrões desses empregados andam em Mercedes topo de gama, em BMWs topo de gama, em carros em topo de gama, né? Explorando os seus empregados. E isso não está correto, não é? E nós pensamos assim, o mundo está perdido. Não está. Nós temos uma solução. Vamos ver o que é que o Livro dos Espíritos nos diz. Há homens destinados a serem propriedade de outros homens, isto é, há homens a serem destinados a ser escravos? E a resposta: toda a sujeição absoluta do indivíduo ao outro é contrária à lei de Deus. A escravatura é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então nós chegamos à conclusão que a nossa sociedade não tem progresso desejável. O que nós gostaríamos que fosse, não é. Somos ainda muito atrasados espiritualmente, porque ainda temos a escravatura em Portugal, que é um país de primeiro mundo, e não só em Portugal, um pouco por todo o lado. A lei humana que estabelece a escravatura é contra a natura, porque torna o homem semelhante ao animal e degrada-o moral e fisicamente. Oficialmente a escravatura não existe, mas na prática existe. Agora, eu espero que nenhum de nós esteja nessa condição de patrão de escravos, mas se tivermos, também podemos ter a oportunidade de mudar, né? E de melhorar. Mas se tivermos conhecimento que isto aconteça, temos o dever ético, o dever moral de denunciar às autoridades, nem que seja de forma anónima, se não quisermos dar a cara, né? Porque amanhã nós podemos estar nessa condição de uma reencarnação, em que estamos numa condição mais simples, e estivermos a passar por isso. Então, se nós não desejamos isto aos outros, não desejamos para nós, aliás, também não devemos desejar aos outros, não é? Será que o mundo está perdido? O que fazer? E o poeta alegre diz-nos: o interesse pessoal, fruto do egoísmo,
sobrepõe-se ao bem geral, levando-nos ao abismo. E isto é o que nós vemos na sociedade, não é? Mesmo nós espíritas, alguns de nós, não todos, pomos muitas vezes o interesse pessoal acima do bem geral, não é? Eu conheço espíritas que trabalham na área das farmácias, dos laboratórios, etc. Alguns. E que estão a lucrar milhões, ou milhares, ou centenas de milhares, com a Covid. Algum de vocês já se questionou que um simples teste PCR custava há bem pouco tempo, não sei se ainda custa 100 euros. É um roubo. Quem percebe do assunto diz que é um roubo. Só que, como há injeção de dinheiro, é um roubo institucionalizado e que dá para todos. E há pessoas a encherem-se de milhões, não só as farmacêuticas internacionais, como as farmacêuticas nacionais, como as farmácias, como quem faz. Há muita gente no mercado da saúde a ganhar milhões à custa da desgraça alheia. E o que é que acontece aqui? O bem pessoal acima do bem comum. Isto não está correto. Eticamente, moralmente, para um espírita não está correto, não é? Mas nós só temos ética e moral quando é para acusar os outros. Porque quando chega a nossa vez, não é? Assim, epá, vou aproveitar a situação porque os outros também aproveitam. Mas se os outros aproveitam mal. Não está correto. É a mesma coisa que eu estar dentro de um avião, numa viagem com 280 pessoas, e estar-me a aproveitar dos indivíduos que vão na última fila e começar a cobrar as águas e a comida muito mais caro do que os que estão na primeira fila. Posso-me estar a aproveitar de uns porque estão com muita fome, por hipótese. Não está correto. A refeição devia ser ao mesmo preço em todo o avião, seja em primeira classe ou na segunda. Partindo do pressuposto que se paga a refeição, do modo geral não se paga, não é? Até na pobreza, muitas vezes há desigualdade, não é? E ainda ontem, é uma coisa que eu procuro fazer, por uma questão de humanidade e para me educar a mim próprio, e não estou a fazer de mim mais do que sou, não, é porque é a realidade. Às vezes, quando eu estaciono o carro e os nossos irmãos arrumadores me ajudam, né? Eu dou-lhes uma moeda, mas antes de dar uma moeda dou-lhes um passou bem. Ou bato-lhes, agora não dou um passou bem por causa da Covid, mas bato-lhes de lado, então está bom e tal, como é que vai a vida? Eles ficam assim sem saber como responder, porque ninguém fala com eles. Não são seres humanos, são depósitos de moedas de 50 cêntimos, ou de 1 euro, ou de 20 cêntimos, ou de 2 euros. Mas se nós virmos que ele... Estamos a para ir comer aquele dinheiro. Sim, mas é no fim que conversamos. Mas se nós formos... quando uma pessoa dá, não tem que dizer ao outro o que é que vai fazer. Ele gasta no que quiser, senão a pessoa não dá, não é? Isso é um problema de cada um, de responsabilização. Mas vamos falar no fim. Agora é a minha vez de falar, depois fazemos um debate. Agora reparem, quantas vezes nós nos apercebemos que um mendigo, que um sem-abrigo, que um arrumador é gente? Quantas vezes é que nós falamos com ele? Tocamos? Perguntamos como é que vai a vida, se tem dificuldades, se precisa de alguma coisa. Zero. Né? A gente dá a moedinha, assim com a pontinha do dedo, que é para não tocar, né? Porque achamos que eles são mais sujos do que nós, até podem não ser, e depois ainda vamos infectar as mãos. Isto agora já estou a fazer um filme. Né? Mas... vamos ver o que é que o Espiritismo pensa disto, né? A desigualdade dos meios de fortuna terá origem na desigualdade das faculdades que dá a certas pessoas mais possibilidades de enriquecer. Olhem a resposta dos espíritos, sim e não. É óbvio, mais faculdades que outras. Que dizer da astúcia e do roubo?
É óbvio que aqui ninguém se está a lembrar do setor financeiro, dos banqueiros a nível mundial, do Ricardo Salgado, dessa gente toda, né? Dos políticos a nível mundial que roubam o povo, né? Porque o dinheiro é do povo, não há dinheiro público. A Margaret Thatcher, aquela política inglesa, ela dizia, esta história do dinheiro público não existe. O dinheiro é privado, o dinheiro é do povo, é meu, é teu, é seu, é do Sr. Eduardo, e nós descontamos para o Estado, e assim o Estado tem dinheiro para investir no bem-estar do povo. Devia ser assim, né? Porque o Estado não tem dinheiro, o dinheiro é nosso, né? E então a astúcia e o roubo é que levam a que haja as diferenças sociais muito mais acentuadas, né? Há quem acredite que é nessa igualdade que está o remédio para os males sociais. Que pensais a este respeito? E respondem os espíritos. São dogmáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo desfeita. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, sem correr atrás de quimeras. Isto é, os espíritos não defendem que os ricos devem distribuir igualmente a sua riqueza pelos pobres, porque isso dizem eles que é uma coisa dogmática, é irreal, porque o dinheiro desapareceria rapidamente. A riqueza tem um objetivo, que é gerar riqueza para ajudar a pobreza, né? Agora, os espíritos continuam a bater aí. O problema não está nos ricos e nos pobres, está no egoísmo, a chaga social. Tudo o resto são invenções nossas, né? Então, voltando aqui ao nosso cartoon, né? Até o cão deste é chique, né? O que fazer? E o Espiritismo diz-nos, aqui o poeta alegre, desemprego, lutas, cataclismo, violência, são típicos de uma sociedade em estado de decadência. E nós olhamos para aqui, o que é que dizemos da nossa sociedade na Terra? Estamos em decadência, não estamos? Não é o que temos? Desemprego, lutas, cataclismo, violência, são típicos de uma sociedade em estado de decadência. Não temos isto? Violência, cataclismos, lutas, desemprego? Porquê? Por causa da decadência. Mas qual decadência? Não há uma decadência material, antes pelo contrário. Há uma evolução material, tecnológica fantástica. A decadência moral, espiritual do homem. Mais uma vez, a causa é o quê? O egoísmo. Eu ontem via, ou anteontem, epá, este computador está mesmo... Olha lá. Há 2 dias vi vocês certamente também viram na televisão, uma greve dos funcionários bancários, dos empregados bancários da Caixa Geral de Depósitos. E a Caixa Geral de Depósitos é o banco do povo, é o banco do Estado, nacionalizado. Foi recapitalizado há pouco tempo por má gestão anterior com o nosso dinheiro, o dinheiro público. Pois aqueles indivíduos, com a nossa recapitalização, tiveram não sei quantas centenas de milhões de lucro. E agora estão-se a dar ao luxo de despedir gente que precisa de trabalho, né? E eles precisam dos trabalhadores. E eu fiquei incomodado ao ver pessoas com 50 e tal anos a lutarem pelo seu direito ao trabalho num banco do Estado que é pago por nós, que dá milhões de lucro. Eu pergunto, meu Deus, como é que é isto? Numa sociedade espiritualizada, faz sentido haver greves? Não. Numa sociedade espiritualizada, quem coordena, quem gera, quem tem competência, dá um ordenado justo a quem trabalha. Havendo justiça social, não há necessidade de greves, de perder tempos a discutir tabelas salariais, isto, aquilo, aquilo outro, quando muito uma coisa minoritária, né? de acertos, de pormenores, etc. Porquê? Porque o bem comum estará acima do bem pessoal. Né? E então, amigos, enquanto nós não mudarmos isto, não sairemos da decadência espiritual. O campo da saúde, um hospital nos países ditos civilizados, onde Portugal se inclui, e um hospital em África. Porquê?
Porquê é que nós temos hospitais topo de gama com tudo, e graças a Deus temos, e graças, portanto, também ao trabalho do homem, e porquê é que os nossos irmãos em África não têm? Porque são mais pobres. Ok. Se são mais pobres, também, certamente, são mal geridos, né? Porque também se rouba muito, mas por que não o mundo civilizado contribuir para que o mundo mais pobre tenha as mesmas condições de saúde dos mais ricos? Faz algum sentido nós termos um Serviço Nacional de Saúde, que é o 4º ou o 5º melhor do mundo, o nosso português, que tem sido destruído pelos nossos políticos, desde a direita à esquerda, portanto não estou aqui a fazer política partidária, estou a falar de política, gestão da sociedade, da polis, do tempo da Grécia. Faz algum sentido nós estarmos a pagar um Serviço Nacional de Saúde? Faz. Ele existe. E faz algum sentido que ao lado dos hospitais do Estado haja hospitais privados? Para mim não faz. A saúde não pode ser um negócio. Mas tem de dar o mínimo de lucro, tudo bem, lógico, para manter o hospital, para as infraestruturas, etc., mas não pode ser um negócio. Nós temos hospitais privados que ganham milhões à custa da desgraça alheia. E para ganharem esses milhões, nós não temos no Sistema Nacional de Saúde o essencial, o necessário, o que deveríamos ter para toda a gente. Faz algum sentido haver subsistemas de saúde, como a ADSE, como a dos bombeiros, a dos polícias, dos militares, deste, aquele? Não faz. Porque isso significa que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Mas eu sou professor, eu tenho direito à ADSE. Não, tenho direito ao Sistema Nacional de Saúde, como deve ser. É um desperdício de dinheiro. Então, vejam bem, só num determinado setor na saúde, além do Sistema Nacional de Saúde, cujo dinheiro é bem emprego, e devia ser melhor emprego ainda, mais dinheiro, melhores capacidades, mais pessoas, temos um sistema capitalista selvagem, que são os hospitais privados, que não estão a ajudar o SNS. Eles estão a encher as suas bolsas. Aquilo são fábricas de fazer dinheiro. À custa de quem? Do ser humano, da doença. Mas ele existe porque o SNS não dá vazão. Não dá vazão porque o poder político não quer. O poder político, todos eles, de uma ponta à outra. Porque são comprados pelos patrões dos hospitais. Então, quando é que isto vai mudar? Quando nós tivermos espiritualidade. Quando nós pensarmos que aquele senhor que se levanta às 5 da manhã para ir para uma bicha ou às 4 da manhã de um centro de saúde para conseguir uma senha para ter uma consulta ao fim do dia, se calhar, é meu irmão, tem tanto direito como eu, que por ser filho de pai rico, por hipótese, vou a um hospital topo de gama aos Estados Unidos ou aqui e acolá. Não faz sentido, amigos. O mundo está perdido. Os espíritos dizem que não. As desigualdades das condições sociais é uma lei natural, é uma lei de Deus? E a resposta, não. É obra dos homens e não de Deus. Portanto, quando nós dizemos assim, o mundo está perdido, não está. O mundo está na sua órbita, à volta do Sol, na nossa galáxia. Quem está perdido é o homem que vive no mundo. Está perdido por causa da sua ganância, do seu egoísmo, não é? Essa desigualdade vai desaparecer algum dia? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. E a resposta, só as leis de Deus são eternas. Deixará de haver desigualdade à medida que o orgulho e o egoísmo também percam a influência. É óbvio que essa desigualdade vai desaparecer, né? Naquele mundo, no quinto império de que nos falava aquele saudoso filósofo Agostinho da Silva, né? Ele defendia tudo isto, ele era espírita sem saber. Um homem fantástico, ele dizia assim, chegará o dia em que nós não precisaremos de ser governados, não precisaremos de governantes nem de governados, cada um fará aquilo que deve fazer para que a sociedade funcione bem.
E quando ele fala assim, ele fala da organização social nos planetas evoluídos, segundo os espíritos dizem, e nos planos superiores da espiritualidade, né? Estranha a humanidade que carrega a desigualdade, esquecendo que amanhã a reencarnação é uma realidade. Faz agora a tua parte na sociedade para acabar com a desigualdade na humanidade. Estranha a humanidade, essa humanidade somos nós, que carrega a desigualdade, esquecendo que amanhã a reencarnação é uma realidade. Amanhã, aquele que agora anda a arrumar carros, pode reencarnar como filho de pai rico, ou pode reencarnar como doutor, como engenheiro, professor, como governante. Amanhã, qualquer um de nós, se descobrirmos no mundo espiritual que é útil para nós a prova da pobreza, podemos solicitar pelo nosso livre-arbítrio vir numa condição muito simples para desenvolver outras competências espirituais. Então, quando nós olhamos para um desgraçado aqui na rua, um sem-abrigo, uma pessoa muito pobre, podemos estar a olhar para um ex-político, um ex-primeiro-ministro, para um ex-banqueiro, para um ex-patrão, ou por alguém que escolheu aquela prova para a sua evolução, que pode ter sido nosso pai, nosso irmão, nosso primo, nós não sabemos. E este conceito de reencarnação traz-nos um conceito holístico, de irmandade, aquilo que Jesus de Nazaré nos ensinou, que não tem nada a ver com religiões, tem a ver, né, com o amor em si próprio, né? A parte da ecologia, o mundo está perdido, toda a gente diz isso, não está, estão aí a reencarnar, já estão reencarnados aí milhares e milhares de espíritos a trabalhar nesta área, eles vão arranjar uma solução para o plástico. O grande problema não é o plástico, essa solução vai ser encontrada. Novas tecnologias, novas mentes, tecnologias de ponta que nem imaginamos o que vão ser daqui a 5 anos. O problema não está aí, o problema está aqui, no nosso íntimo, na ganância, né? Esta nova geração é diferente. Nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu não conheço os Estados Unidos, mas conheço o caso em epígrafe que vou falar, nos Estados Unidos, os novos ricos, na casa dos 30 a 40 anos, muito ricos, já não vivem em casas como as nossas aqui, com 5 quartos, resto de chão, primeiro andar, não, vivem em apartamentos minimalistas. Se não têm filhos, estão num T0, no máximo no T1. Se têm um filho, um T1, um T2, coisas pequeninas. E têm um pacto que é, de per si, de livre vontade, 10% do ordenado é para entidades de solidariedade social. Não é a empresa que lhes retira, são eles que dão. Fazem questão de fazer isso, dar aos pobres, aos que mais necessitam, né? Olhem que interessante, já são os espíritos novos. Por que razão a Terra nem sempre produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Olhem, em 1857, né? Como é que era possível produzir 1,2 mil milhões de pessoas, né? É porque o homem não cuida dela, é ingrato, sendo a Terra uma excelente mãe, não uma mãe excelente, ok? Se ela não basta a todas as suas necessidades, é porque os seres humanos gastam no supérfluo que poderia ser dado à satisfação do necessário. Ok? Esta fotografia é muito interessante, obviamente que isto há de ser na China ou na Índia, pela cor de pele, se calhar é na Índia. Era uma coisa que me fazia muita confusão, ver os nossos irmãos chineses, né? Naquelas cidades onde não se vê o sol durante todo o dia, durante semanas ou meses a fio, usarem aquelas máscaras, né, que nós víamos antes da Covid. E eu achava aquilo uma coisa primitiva. Meu Deus, estes indivíduos usam máscaras, coisa horrível, né? E olha, tive de engolir isso, porque agora nós estamos a usar máscaras e damos, graças a Deus, uma bênção a máscara, né? Porque nos permite evitar o contágio. Que fazer? E diz-nos o poeta alegre:
A natureza adoecendo, adoece a humanidade, que não se compadece da sua maternidade. Né? A natureza adoece porquê? Por causa da poluição, do desmatamento, de mil e uma coisas terríveis que nós fazemos à natureza. Adoece porquê? Por nossa causa, nós seres humanos, pelo egoísmo, mais uma vez, não é? Que não nos compadecemos. É a mesma coisa, a nossa ingratidão para com o planeta Terra é tão cruel e tão criticável como a ingratidão de um filho para um pai, ou a ingratidão de um filho com uma mãe. Às vezes no atendimento vêm as pessoas que fazerem queixa dos pais, das mães, e contam coisas horríveis por parte de uma mãe e de um pai. Mas a resposta tem de ser sempre a mesma. No entanto, ama a sua mãe como ela é, porque ela deu-lhe a vida. Foi ela que o carregou no ventre, que o pariu, ao fim de 9 meses. Mas ela é um bicho, é um monstro, mas foi ela que lhe deu a vida. Podia ter abortado e não abortou. Mesmo nessas condições, nós temos o dever de gratidão para com o pai ou com a mãe. O ensino, olhem o ensino dos nossos filhos aqui nas Caldas da Rainha, com tablets, com computadores, né? Tudo digital, e os nossos irmãos em África. E a gente questiona-se porquê que uns têm mais oportunidades que outros. O mundo está perdido. Não está nada. Está na sua rota à volta do Sol, com a sua Lua, que é a Lua, na sua viagem, né? Viaja permanentemente a 107 mil km por hora à volta do Sol e roda permanentemente a 1600 km por hora. E nós pensamos que está parada. Ela é tão grande que não sentimos, mas é tão pequenina comparada com Saturno e os outros planetas, né? E nós vemos aqui, será que o mundo está perdido? Não há solução para a educação? Vamos ver. Todos os seres humanos são iguais perante Deus? Não, se todos fossem iguais, todos eram igualmente belos como eu, não é? Felizmente que somos todos diferentes, porque assim a minha beleza pode sobressair sobre a vossa. Mas estamos na era do marketing. Sim, todos caminham para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, quando o sol brilha é para todos. Esta é uma verdade muito maior e muito mais geral do que aquilo que pensais. Todos estão submetidos às mesmas leis, todos nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico morre como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais. Então onde é que está a desigualdade? Daquelas crianças em África, muitas nem têm uma cadeira para se sentar, sentam-se no chão e desenham os números na areia, e os nossos com tablets. Onde é que está a desigualdade? No ser humano, não é? Porque nós damos mais rapidamente armamento, mísseis, bombas, granadas a povos do que lhes damos réguas, cadernos, máquinas de calcular, livros, não é? Vocês acreditam que se os americanos tivessem americanizado a Palestina, dando-lhes livros, educação, saúde, pão e tudo o resto, que haveria guerra com Israel? Não, eles viviam bem. Só que os vários países, os americanos, os russos e iranianos, cada um dentro das suas fações, em vez de dar livros, dão-lhes armas, que vão alimentar o vergonhoso comércio de armas, né? Foi a causa do início da guerra do Afeganistão, né? Na altura, era secretário de Estado Donald Rumsfeld, que já está, secretário de Estado George Bush, que já está no além, provavelmente a carpir as suas mágoas, e ele era um dos falcões, dos donos da guerra nos Estados Unidos. E era preciso libertar milhões de armas, estavam obsoletas. Então faz-se uma guerra, né? Agora que os paióis foram esvaziados, já tem espaço para as novas armas, não tarda muito, daqui a 10, 15 anos fazem outra guerra, e é assim sucessivamente, até que um dia aprendam. O mundo está perdido, o que fazer? Diz-nos o poeta alegre, intelecto e amor não são inimigos, não, são peças do mesmo puzzle que levarás na desencarnação.
Aqui está o busilis da questão, amigos, a educação. Como é que uma criança vai aprender? Como é que é a evolução? A evolução faz-se em duas bases. Primeiro, o desenvolvimento intelectual e depois o desenvolvimento moral. Eu só posso saber o que é o bem e o mal depois de aprender, não é? Então, se nós não damos educação aos jovens, às crianças, como é que vamos querer que depois sejam cidadãos com cortesia, com educação, que possam contribuir para a melhoria social? Temos de pensar bem nisso, não é? Como é que eu posso ser evoluído moralmente se eu não sou evoluído intelectualmente, se eu não desenvolvo o intelecto, não é? Quantos de nós, se nascessem na Palestina, atenção que eu não estou a pôr ao lado de ninguém, ou noutros países que usam os homens-bomba, quantos de nós, como crianças, não seríamos doutrinados lá nas madrascas deles, né, dos radicais islâmicos, e não iríamos também sermos homens-bomba, porque foi assim que nos ensinaram que era útil e que iríamos ter o céu e ter não sei quantas virgens lá, até se contar aquela anedota que tinham 70 virgens no além, quando chegam lá ficam todos desesperados porque houve um problema de comunicação, não era 70 virgens no além, mas era uma virgem de 70 anos. Era assim uma brincadeira, e brincamos com estas coisas sérias, mas é verdade. E então, intelecto e amor fazem parte da nossa evolução. E quanto mais nós contribuirmos para os que não podem, em África, noutros países, desenvolverem o seu intelecto, estamos a contribuir para que o amor aumente na planeta Terra. Isto é a melhor segurança para nós, no povos supostamente evoluídos do primeiro mundo, é dar instrução aos que não têm. Porque se eles tiverem instrução, não são manipulados pelos terroristas, né, do Estado Islâmico, daqueles, daqueles outros. Né? O mundo está perdido, condições de trabalho. Epá, estou quase a acabar. Trabalho. Eu, sinceramente, é uma coisa que me dói. Não é justo que em Portugal haja pessoas a ganhar 600 e tal euros e a trabalhar tanto por dia. Quando os nossos irmãos em Espanha têm um ordenado mínimo que não é de 600 e tal euros, é de 950 euros. É um ordenado digno. Porque é que nós haveremos de ter um ordenado mínimo nacional e não haveremos de ter um ordenado máximo nacional? Sabemos, é um disparate? Não é, não. O Sr. Eduardo, por hipótese, vamos imaginar que é um patrão de uma grande empresa, tem milhões em offshores, foge aos impostos, etc. Mas depois, no dia em que precisa do hospital, vai lá parar ao hospital. Ele não paga impostos, mas quer depois ter apoio social, não é, Sr. Eduardo? Não é o seu caso, mas pronto. Mas vamos ver, porque é que quem tem muito dinheiro, milhões, centenas de milhões, não se contenta com dezenas de milhões e pega no resto para investir nas condições de trabalho, nas fábricas, no aumento do ordenado? É preciso ter a consciência de quê? De que somos imortais, de que vamos voltar a reencarnar e passar pela prova da pobreza e da riqueza várias vezes. Quando entendermos isso, vamos olhar para aquela pessoa que está a trabalhar em condições muito rudes na agricultura e vamos pagar-lhe bem, porque ela merece, não é? Algum de vocês quer ir apagar um incêndio? Queres? Oxalá tu possas ir e sejas um bom bombeiro. Vou torcer por ti, porque precisamos dessas pessoas como tu, sabes? Se não fosse o meu falecido marido lá estar, eu não era capaz sozinho. Agora vamos ver. E sabem porquê? Porque eles são mal pagos. Não só por isso. Más condições, etc, etc. Os trabalhos mais difíceis deviam ser muito bem pagos. E quem quisesse que fosse para lá. No Canadá é um pouco assim, que é uma sociedade mais evoluída. Nós vemos estes nossos irmãos aqui alcatroarem as estradas. Isto é um trabalho, estão a trabalhar nitidamente para o cancro e para o efisema pulmonar ou para problemas
pulmonares graves, né? A nossa sociedade tem regras muito rígidas, os chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual, que são obrigados. Uma vez telefonei para a ACT aqui das Caldas da Rainha e eles disseram, estava uma senhora na secretária, disse, eu não tenho quem mandar aí. A senhora levanta-se da cadeira e venha ali, olha, era em frente ao Intermarché, estavam a pôr sem uma única máscara. Isto é criminoso. A culpa é do patrão e do empregado. Mas se o patrão obrigar a usar máscara e o empregado não usar, o empregado é que paga a multa. Se o patrão não der condições de trabalho, é o patrão que paga a multa. Nós temos leis, mas não pomos em funcionamento. Né? O sentimento de injustiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Olhem a resposta dos espíritos. É de tal maneira natural que vos revoltais só de pensar numa injustiça. É verdade, é. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o faz nascer. Estão a ver? É com o progresso moral que nós vamos criar uma sociedade mais justa. Eis porque encontrais muitas vezes entre gente simples noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Agora reparem, nós na Terra temos tudo sobre proteção do ambiente, prevenção de acidentes. Tudo. Portugal é um dos países que investe fortemente na prevenção de acidentes. A Força Aérea, então, está no topo. Em todos os tipos, temos tudo, temos supressores de som, etc. Estes nossos irmãos que andam a trabalhar aqui a asfaltar a estrada, reparem quando passarem. Não usam supressores de som, não usam máscara, estão ali a trabalhar literalmente para o cancro. São pessoas que... E os patrões não se importam. E a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, não se importa, estão num gabinete, né, com ar-condicionado. Porquê? Porque é o meu ego, acima do bem comum. É preciso tirar o rabo da cadeira, é preciso ir lá, é preciso fazer pedagogia, né? É preciso dizer, vocês têm de usar máscaras, mas pela vossa saúde, pelos vossos filhos, para que eles tenham um pai que não morra cedo, e por causa do Estado português, porque senão vão para o hospital, vão gastar uma pipa de massa ao Estado desnecessariamente. Ter a consciência de uma sociedade, né? E dizem-nos os espíritos, se queres ser feliz, sorri para a vida, confia, ama e serve ao longo da tua lida. Temos de fazer a nossa parte. Porque as pessoas dizem assim, o mundo está perdido, para que é que eu vou fazer a minha parte se os outros não fazem? Isto é uma bola de neve. Eu tenho de fazer a minha parte para que os outros venham a fazer amanhã. Se os outros não fizerem, eu já fiz a minha. Se os outros não evoluírem, eu já evoluí. O mundo está perdido. A Assembleia da República, os poderes legislativos em todo o mundo, não é? O que é que nos diz os espíritos? Dizem, quais são os sinais que dão a conhecer uma civilização completa? Olhem esta pergunta. Por que sinais é que nós reconhecemos uma civilização completa? Vamos ver se a nossa civilização portuguesa, europeia, ocidental é completa ou não. E eles respondem, reconhecer-se-á pelo desenvolvimento moral. Julgais estar muito evoluídos por ter feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis mais bem instalados e melhor vestidos que os selvagens. Mas só tereis verdadeiramente direito de dizer que sois civilizados quando tiverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos praticando a caridade cristã. Conclusão, chegamos à conclusão que nós, seres do primeiro mundo, não somos civilizados, do ponto de vista dos espíritos superiores. Até este momento somos povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização, que é a tecnológica, mas não temos a moral, não é? E que fazer para isso? Fazem leis a granel, como quem joga ao peão, e como diz o povo, quem se lixa é um mexilhão. Não é? Em Portugal, toda a gente sabe disso, não é? Existem escritórios de advogados
afetos a um partido, afetos a outro, os do governo, da oposição, que conforme o partido que está no governo, eles fazem as leis para o partido, já a contar com leis com falhas, a contar que aquelas leis não sejam postas em prática. Isto é de uma sacanice, para não dizer uma palavra pior. É muito mau. Querem um exemplo? Eu vou-vos dar. O governo tomou uma iniciativa fabulosa. Criou uma linha de crédito para estudantes portugueses que não tenham dinheiro, ou que os pais não tenham dinheiro, que é o meu caso, para os pôr na universidade. E então, e eu não sou pobre, atenção, sou classe média baixa, agora imagina, estão piores do que eu. Uma taxa de juro muito baixa, em que eles podem ter acesso até 5.000 euros por ano para fazer um curso superior e começam a pagar só ao fim do 4º ano, portanto, terminam o curso no 3º ano, no que têm mais um ano e ao fim do 4º ano até ao 10º, pagam durante 6 anos prestações muito baixas, quando começarem a ter um ordenado, 150 euros, etc., por aí fora. É uma medida fabulosa do governo. Só houve 2 bancos que fizeram acordo com o governo, o Millennium e o BCP, que funciona bem, que é um banco privado que tem por objetivo o lucro, e a Caixa Geral de Depósitos, que é do Estado, que devia funcionar bem e está a boicotar esta medida para ganhar dinheiro à custa do cliente. Eu fui à Caixa Geral de Depósitos, fiz uma queixa na portal da Caixa, se forem lá encontram. Fui lá e perguntei-lhe como é que isto funciona. Isto é só para as propinas. Qual é a alternativa? A alternativa é um crédito pessoal, fica 3 vezes mais caro. Um banco do Estado, pago por nós, a roubar o próprio povo. Eu fiz uma queixa, mandei uma carta para o Primeiro-Ministro, para o Ministro da Educação, para o Ministro das Finanças, ainda estou à espera que me respondam. Obviamente que não respondem. Portanto, reparem, e porquê é que isto acontece? Porque na lei está lá uma cláusulazinha que diz assim: o Estado compromete-se a pagar isto aos bancos, mas os bancos são donos e senhor de aceitar ou não, mediante a avaliação de risco do empréstimo. Ora, se é o Estado que é fiador do aluno, não há avaliação de risco. A avaliação do risco é o Estado. Se o Estado falir, é que não paga ao banco. É uma estupidez. Enfim, a habitação é outro problema que graça na nossa humanidade e que o Espiritismo nos fala, não é? A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta? Olhem que interessante, sucinto, claro, conciso e preciso. A felicidade, no ponto de vista dos espíritos superiores, é, para a nossa vida material, ter a posse do necessário para viver com dignidade. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Simples, não é? Eu esqueci-me de um outro pormenor, e é ter o telemóvel desligado também. Ok. O mundo está perdido, né? Vejam bem, no outro dia vi uma reportagem em Canessas, né? Pessoas com 80 anos que iam às 4 da manhã com cadeirinha e com um cobertor para conseguirem uma senha no centro de saúde para uma consulta. Eu não tenho. Mas não falo agora. Portanto, vejam bem, ok? Em pleno século XXI, em Portugal, quando ao lado nós temos hospitais de topo, caríssimos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, não é? Porquê? Estes seres humanos de segunda, de terceira, aqueles são de primeira? Não faz sentido. Temos de mudar isto e temos de ser nós a mudar isto. Como? Falando disto. Isto agora vai para o YouTube e alguém vai ouvir, não é? O que é que dizem os espíritos sobre isto? A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra dos homens e não de Deus. Ora, se esta desigualdade é obra dos homens, também pode ser obra dos homens a igualdade.
A igualdade de oportunidades, a igualdade de direito, não sermos iguais todos, que isso não existe. Ok? Porquê é que não é? Porque nós não queremos. Pode ser? Pode. Quando? Quando nós quisermos. Então vamos a isso. Ok? Essa desigualdade vai desaparecer um dia? Perguntou Kardec em 1857. Só as leis de Deus são eternas, já vimos ao bocado. Deixará de haver desigualdade à medida que o orgulho e o egoísmo também percam influência. Ok? Já falámos o que fazer sobre isto. Faz agora a tua parte na sociedade para acabar com a desigualdade na humanidade. Temos mesmo de fazer a nossa parte. Epá, mas é tão pouquinho. É. Se vês uma lata no chão, um garrafão de plástico, pegas naquilo e metes no coiso do plástico, não é? Exatamente, é isso mesmo que aprendeste na tua escolinha, vais aprender. Portanto, mas já aprendeste? Pois, é só um garrafão de plástico, mas é menos um a poluir, não é? Termos esse gosto pela sociedade, para dar pisca nas rotundas, dá um jeitão enorme para quem anda de carro, não é? Respeitar os outros, não é? O mundo está perdido? Não, amigos. Olhem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o texto mais bonito que eu conheço, o homem de bem. Né? Que tem um conjunto de tópicos que nós podemos atingir se quisermos sair do nosso ego, né? Isto foi uma partida que fizeram um indivíduo que estacionou num local salvo erro em Espanha, se não me falha a memória, de deficientes, cobriram-lhe o carro com post-its azuis, com milhares de post-its. Pelos vistos era habitual, quando ele chegou estava aí. Porque as pessoas não respeitam. Agora já respeitam mais um bocadinho os deficientes, né? Nestes momentos difíceis, em que o testemunho é fatal, mostra o Evangelho ao mundo, sendo o exemplo fundamental. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito, mas podemos fazer melhor. Cometemos um erro hoje, amanhã acertamos. Mesmo que cometamos um erro hoje, podemos hoje fazer uma coisa que vai servir de exemplo pela positiva. Epá, atrasei-me mesmo. Foi por causa do computador. Então, fazer ao próximo o que desejamos para nós, né? Isso leva-nos a uma sociedade melhor. Amanhã podemos estar na condição daqueles nossos irmãos que estão a atravessar o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor. Tudo pode ser diferente se fizermos a nossa parte, não é? Não há impossíveis. Colocar o bem comum acima do bem pessoal. Nós vivemos ali, todos, interdependentes. Não há uma única pessoa que não dependa dos outros todos. Estamos todos em rede. Quem pensar o contrário, iluda-se, não é? Então, nós precisamos de honestidade, de ética, de autenticidade. Fazer ao próximo o que queremos para nós. Tão simples quanto isto. O homem espiritualizado vive melhor, com menos coisas e alegra-se com o êxito alheio. A grande maioria de nós temos inveja do êxito alheio, não é? Mas vai chegar um dia que vamos pensar assim, que bom que a senhora apanhou solinho na Foz da Orelha. Eu ainda não fui lá à Foz da Orelha este ano, porque tem estado assim um solinho um bocado xoxo. Mas que bom que ela está morena, por hipótese, estou a brincar. Mas termos essa alegria, mas nós não. Se vemos alguém com Mercedes, deve andar na droga. Pode ter saído um Euromilhões, pode ter uma herança, pode trabalhar que nem um estouvado, não é? Mas nós vamos logo para o pior. Não nos alegramos com a alegria alheia, não é? Então, para terminar, amigos, este é o contributo do Espiritismo, a melhoria e a transformação moral da sociedade, né? E deixo-vos aqui um texto que hoje uma amiga mandou, que diz precisamente isto. Haverá um dia em que todas as consciências mudarão, quer de governantes, quer de governados. Quem agora manda servirá com amor, com justiça para o bem comum. Seremos todos cidadãos exemplares, viveremos sempre num clima de entreajuda.
Quando o amor for o nosso norte, caminharemos em qualquer direção, empunhando as bandeiras da fé e da caridade, sem medo do porvir, porque saberemos em consciência que Deus está conosco. E termino com uma mensagem do médium Divaldo Franco. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.